Gente, começar mais uma aula aí, matemática e bem, matemática que cai bem, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Vamos fazer exercícios aí sobre polígonos, principalmente os que falam sobre o número de diagonais, né? Tanto as diagonais que passam pelo centro, como as que não passam pelo centro. Então a gente vai ver isso. Os tipos de polígonos também, de acordo com o número de lados. Os exercícios vão ser focados nessas áreas. Essas áreas dificilmente caem em concurso, mas quando cai é bom não errar, gente, porque é bem simples, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual é o total de diagonais de um pentágono convexo? Então o que eu vou pedir para você? Aqui, você dá uma pause no exercício, no slide, e procura tentar resolver o exercício. Só depois que você tentou resolver o exercício, aí você então olha como faz, né? Por exemplo, o que é um pentadecágono? Olha só, pentadecágono, penta 5, decágono 10, pentadecágono 15 lados, né? Então 15 lados. Qual é a fórmula do número de diagonais? Bom, o número de diagonais é igual ao número de lados vezes n-3, né? Considerando que n é igual ao número de lados, tudo isso dividido por 2. Então vou ter 15 vezes 12, dividido por 2, né? Então o número de diagonais, 90 diagonais. Né? Ou seja, um pentadecágono convexo tem 90 diagonais. Aí a formulazinha, então não esquece dessa fórmula, tá, gente? D igual a n vezes n-3 sobre 2. Tá? Outra questão aqui, qual a quantidade de diagonais que não passam pelo centro de um octógono regular? Né? Então vamos lá. Qual a quantidade de diagonais que não passam pelo centro? Primeiro, octógono. Quem é? 8 lados. Então você já sabe que o octógono tem 8 lados. O que significa isso? Que n é igual a 8. Eu sei que a fórmula do número de diagonais é n vezes n-3 dividido por 2. Logo, o número de diagonais total do octógono seria 40 dividido por 2, que é igual a 20 diagonais. Então o número total de diagonais de um octógono são 20 diagonais. Agora ele quer saber as diagonais que não passam pelo centro, mas a gente não tem essa fórmula, mas a gente tem a fórmula das diagonais que passam pelo centro, e é bem fácil essa fórmula. Você lembra do quadrado, quantas diagonais que passam pelo centro? 2, né? Uma de um lado, outra do outro lado, 2, fazendo um X, né? E o que é essa fórmula? A fórmula do número de diagonais que passam pelo centro é igual ao número de lados dividido por 2. No octógono, no caso, o número de diagonais que passam pelo centro são 4. Então, beleza. Se eu tenho o número total de diagonais, que é 20, e o número de diagonais que passam pelo centro, é só eu diminuir o número total de diagonais pelo número total de diagonais que passam pelo centro, que eu vou ter o número de diagonais que não passam pelo centro. Então, vamos ter 20 menos 4, 16 diagonais, então, não passam pelo centro. Tá? Então, recordando aqui, né? Fórmula do número total de diagonais, n vezes n-3 dividido por 2. E do número de diagonais que passam pelo centro, n sobre 2, considerando que n é o número de lados. Né? Então vamos lá. Outra questão, qual é a medida do ângulo externo e do ângulo interno de um icoságono regular? Né? Então, aí quer saber a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um icoságono regular. Veja que ele não quer saber a soma dos ângulos externos, nem a soma dos ângulos internos. Ele quer saber o ângulo. Não. Então, vamos lá. Icoságono é o quê? 20 lados. Opa! Icoságono, 20 lados. Aí, eu sei que a fórmula do ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Ah, então fica fácil. É só eu colocar no lugar de n 20 e resolver essa expressão matemática bem simples. 9 vezes 18, 162 o ângulo interno. E agora qual o ângulo externo? Mais fácil ainda, 360 sobre o número de lados, porque a soma dos ângulos externos vai dar 360. Então, 360 sobre o número de lados. É o quê? 360 dividido por 20, logo é 18, o ângulo externo, um ângulo externo é 18. E todos esses ângulos são iguais, tanto os ângulos internos como os ângulos externos. Por quê? Porque é um icoságono regular. O que significa ser regular? Significa que ele tem os lados com a mesma medida e os ângulos com a mesma medida também.
Então aí, ó, ângulo interno 180 vezes n menos 2 sobre n e ângulo externo 360 sobre n. Agora vamos lá, outra questão aí. Qual o número de lados de um polígono convexo, sabendo que um de seus vértices partem 25 diagonais? Bom, eu sei que de um dos vértices dele partem 25 diagonais. Bom, a gente tem como saber o número de diagonais que partem do mesmo vértice. Nós vamos chamar de DV. E ele fala que nesse caso aqui é 25. Bom, a gente sabe que o número de diagonais que partem do mesmo vértice é n menos 3. Pensa no quadrado também. Qual o número de diagonais que partem do mesmo vértice? Só uma, né? E quantos lados tem o quadrado? 4. Então, n menos 3, para você não esquecer. N menos 3. Então, eu sei o quê? Que 25 é igual a n menos 3. Bem facinho essa questão, né? Logo, n igual a 28. Então, né? Qual o número de lados? 28 lados, né? O polígono tem 28 lados. Exercício de polígonos, mais um aqui, vamos lá. 3 polígonos regulares têm número de lados expressos por números inteiros consecutivos. Presta atenção, hein? Inteiros consecutivos. Sabendo que o número total de diagonais dos 3 polígonos é igual a 28, determine o polígono com o maior número de lados. Então vamos supor que eu tenha 3 polígonos, x, y e z. Se eu calcular o número total de diagonais de x, o número total de diagonais de y e o número total de diagonais de z e somar essas diagonais, ela vai dar 28. É isso que o problema está falando. Então vamos lá. Vou chamar x de um polígono de n lados, y de n mais 1 e z de n mais 2. Concorda? Números inteiros consecutivos. N, n mais 1 e n mais 2. Beleza. E vou chamar as diagonais de x, dx, de y, dy, de z, dz. Se eu somar o número total de diagonais desses polígonos, está dizendo o problema que vai dar 28. Eu sei que a fórmula do número total de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Logo, no polígono x, eu vou ter que dx é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Mas no polígono y, eu vou já ter que substituir o n por n mais 1. Aí eu vou ter dy igual a n mais 1, vezes n menos 2, e tudo isso sobre 2. E no polígono z, né, eu vou saber o quê? Que o valor de n, ele vai ser n mais 2, né? Então saiu um dzinho aqui, dz, mas era para ter z ali, né? Z igual a n mais 2. Então aqui, ó, a fórmula é d igual a n vezes n menos 3 sobre 2. No lugar desse n, eu vou botar n mais 2. Aí eu vou ter dz igual a n mais 2 vezes n menos 1 sobre 2, resolvendo essa expressão simples aqui. Vamos lá agora. Continuando o exercício, né? Então a gente chegou a essa conclusão, que se eu somar esse valor dessas 3 fórmulas, eu vou dar 28, e é o que eu vou fazer. Ó. Eu tenho uma fórmula aqui, dx, que é n vezes n menos 3 sobre 2, dy é igual a n mais 1 vezes n menos 2, tudo isso dividido por 2, dz é igual a n mais 2 vezes n menos 1, tudo isso dividido por 2, e aí eu vou somar essas 3 expressões e vou igualar a 28. Então vamos lá. A primeira expressão, né, fiz aqui a multiplicação, ficou n ao quadrado menos 3n, a segunda ficou n ao quadrado menos 2n mais n mais menos 2, né, e aí mais n ao quadrado menos n mais 2n menos 2 igual a 56, ou seja, eu vou resolvendo essa expressão, no final ela vai dar isso aqui, ó, 3n ao quadrado menos 3n menos 60 igual a 0, passando 56 para lá, para deixar igualzinho uma equação do segundo grau, certo? Você está lembrado da equação do segundo grau. Para simplificar mais ainda essa equação, eu posso dividir tudo por 3, e ela vai ficar n2 menos n menos 20 igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau. Bom, como é que eu resolvo equação do segundo grau? Báscara, né? Básico. É o quê? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, sendo que b ao quadrado menos 4ac é o valor de delta, né? Então, eu tenho aqui que delta é igual a 81. Qual é a raiz de delta? Mais ou menos 9. Aí eu vou ter aqui, ó, menos b, que eu vou substituir ali, porque vai dar menos 1, né? O valor de b é menos 1. Mais ou menos 9 sobre 2 vezes 1. Então vai dar 1 mais ou menos 9 sobre 2. Tu vê que vão ter dois valores aí. Um é negativo, que vai dar 1 menos 9
menos 8 sobre 2 menos 4, esse eu descarto, porque não existe polígono de lado negativo, cuja medida é negativa. E o outro, né, por isso que ele fala aqui, ó, números inteiros consecutivos, inteiros, né? Então vamos lá, o outro é 1 mais 9 dá 10 dividido por 2 igual a 5. Então eu tenho que n é igual a 5. Pô, beleza, aí matou a questão. Se achou que n é igual a 5, eu já sei que x é um pentágono de 5 lados e dx é só substituir o n na forma que eu vou ver que dx é igual a 5. Y é igual a n mais 1, porque é número consecutivo. Se um é o 5, o outro é 6 e o outro é 7. Então aqui, ó, y igual a 6 e dy igual a 9. Z igual a 7, né? E dz igual a 14. Vejam que quanto maior o número de lados, maior também o número de diagonais. Então já ficaria óbvio que seria o heptágono, né, de 7 lados, né, dz, cujo dz é igual a 14. Então qual é o polígono, né? É o polígono de 7 lados, que é o heptágono. Outro exercício aqui de polígono, mais simplesinho, para a gente fechar por hoje. Qual o polígono que tem a quantidade de diagonais 250% maior que a quantidade de lados? Olha como é que a gente vai resolver essa questão, hein? Qual a quantidade de diagonais? Bom, a quantidade de diagonais eu sei dessa fórmula aqui, n vezes n menos 3 sobre 2. Mas ele... E o lado sempre a gente calcula com o número de lados, que é igual a n. Mas ele fala que o polígono é 250% maior que a quantidade de lados. E isso vai ser igual à quantidade de diagonais. Então, olha só. O número de lados mais 250% desse número de lados é igual ao número de diagonais. Então, eu tenho essa expressãozinha aqui. Agora, substituindo essa expressão por n, porque tudo tem função de n. Ó, n mais n vezes 250 sobre 100, que é 100%, né? É igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Agora é só achar o valor de n aqui nessa expressão muito simples. Veja que uma maneira bem simples de fazer, eu já dividi tudo por n, porque eu vejo que todas as expressões estão multiplicando por n. Ó, uma expressão multiplicando por n, n vezes 1, a outra está n vezes 250 sobre 100, e aqui n vezes n menos 3. Então, se eu dividir tudo por n, fica 1 mais 25 sobre 10, cortando o zero de cima com o zero de baixo, é igual a n menos 3 sobre 2. Agora veja que eu vou passar esse 2 que está dividindo para lá multiplicando. Lembrando que 25 sobre 10 é 2,5 e o dobro disso é 5. Então vai ficar 2 mais 5 é igual a n menos 3. Logo, passando menos 3 para lá, n igual a 10. Ou seja, é um polígono de 10 lados, é um decágono. Beleza, galera? Então é isso, né? Matemática que cai bem, matemática do IBEM, certo? Se inscreve lá, compartilha e vamos que vamos estudar, galera.